Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, aqui em Lagoa da Confusão, graça e paz, unidos na fé, nesse dia 12 de janeiro, no domingo, batismo do Senhor, nós aqui vamos nos caminhando para o encerramento desse tempo do Natal. E o evangelho que nós temos é tirado de Lucas, capítulo 3, versículos de 15 a 16, 21 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aqueles que é mais forte do que eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também desceu para o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele. Jesus em forma visível como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vamos terminando esse tempo do Natal com essa celebração do batismo de Jesus. Depois teremos ainda a festa de Cristo, o batismo de Jesus, depois começaremos amanhã o tempo comum. Ao celebrar o batismo de Jesus, na ótica de Lucas, nós vamos fazendo memória de que havia um povo, uma expectativa de um Messias. Havia uma esperança na época de Jesus que viria um Salvador, viu? Mas cada um tinha uma expectativa diferente, né? Os zelotas, por exemplo, pensavam que Jesus seria um guerreiro, um soldado que viria e colocaria ordem no mundo, na base da força, da espada, viu? Colocaria ordem no mundo na base do poder militar. Havia os fariseus, viu, que eles achavam que o Messias viria estabelecer um ritualismo e o cumprimento pleno de leis, na qual a mentalidade era: se você cumprir a lei corretamente, você está com a salvação garantida. Se você for à missa todo domingo, você está com a salvação garantida. Se você for batizado, você está com a salvação garantida. Viu? Mas isso não basta. Você pode ir na missa todo domingo e ser um assassino. Você pode ir na missa todo domingo e ser uma pessoa perversa, desonesta, corrupta, violenta. Você pode ser e estar na missa todo domingo, viu? Não é bem verdade. Você pode ir na missa todo domingo e ser uma pessoa extremamente ruim, maquiavélica, diabólica, viu? E você pode nunca ter ido na missa na vida e ser uma pessoa extremamente honesta, correta, justa, viu? Atenciosa às necessidades da vida. Então, para os fariseus, eles pensavam: o Messias veio estabelecer um monte de rituais e cumprimento pleno da lei. Para os essênios, viu, dos manuscritos de Qumran, bastava a gente se isolar do mundo, a gente criar um grupo fechado, um grupo isolado, viu? E aí basta viver naquele mundo lá, isolado do mundo, que nós estaríamos prontos para a salvação. Jesus veio não, Jesus na sua história de vida, ele caiu no meio da realidade do povo mesmo, do povo mais simples. Tanto que ele começa a sua pregação na Galileia dos pagãos, viu? Na periferia do mundo, viu? Em Cafarnaum, em toda aquela região ali de gente pobre, doente, cegos, coxos, leprosos, no meio de gente, entre gente pecadora, publicanos, viu? Cobradores de impostos. Então Jesus age e tem a sua atividade no meio dos mais pobres, dos mais abandonados, daqueles que para o mundo religioso eram considerados como malditos. Então havia essa expectativa e uma das grandes questões é: João Batista não seria o Messias? João Batista não seria o Messias? Que é o que o Evangelho. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte que eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Viu? Eu batizo com água e Jesus batiza com fogo. Viu? Água e fogo.
o Espírito Santo e o Filho do Homem. Então, João Batista, eu batizo na água para a conversão, porque a água é fonte de vida. E fogo é fonte de purificação. Viu? A grande revolução da humanidade foi a domesticação do fogo. A partir da domesticação do fogo, nós começamos a mudar, porque a gente começou a fazer alimentos e a gente começou a ter condições melhores de se alimentar. A gente não precisava ficar o dia inteiro mastigando um pedaço de carne crua, mas a gente começou a se alimentar mais, a gente começou a ter mais facilidade para se alimentar. Então, na dimensão do fogo, a gente começou a não precisar mais passar frio, a gente fazia lugar para se aquecer. A gente limpava territórios, a gente fazia comida, então a gente foi mudando. O fogo é purificação, e através do fogo você purifica o ouro. Então nesse contexto todo vem o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então João é um homem consciente, não, eu não sou Messias, vem alguém depois de mim que é mais forte que eu, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Lembrando que espírito, sopro e vento significa a mesma coisa. Então ele vai nos batizar com o sopro de Deus, com a respiração de Deus. E através do batismo de Jesus, a gente começa a respirar o ar de Deus. Por isso o Espírito de Deus começa a habitar dentro de nós e alimentar a nossa vida e a nossa fé com a consciência de que nós somos filhos de Deus, e por termos um Pai que é Deus e sermos filhos dele, eu tenho uma responsabilidade diante do mundo e diante da história. Eu tenho uma responsabilidade diante do outro. Por isso João Batista vai colocando com clareza, eu não sou. Vocês pensam que sou, mas eu não sou. Vem alguém melhor, maior que eu, e esse vai batizar vocês com força do Espírito Santo e com fogo. Depois, logo em seguida no Evangelho, ele pula para o versículo 21 e narra o batismo de Jesus. Viu? Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. Viu? E enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como pomba. E do céu veio uma voz, tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Então Jesus é batizado e ali Deus apresenta Jesus. Tu és o meu filho amado em quem eu coloco o meu bem-querer. E a pomba é o símbolo do Espírito Santo. Nós temos naquele momento ali, depois do batizado, Jesus foi batizado. E depois rezando, a pomba aparece e Deus as manifesta. Que Deus possa iluminar, abraçar a gente. Um abraço, até mais.